Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta videoaula de Android com Firebase. Como vocês podem ver na aula anterior, nós paramos no nosso aplicativo na tela após o login e logo após o login ele cai nessa tela chamada cadastro de usuário, ok? Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer aqui agora uma tela que vai chamar-se principal admin, principal activity, perdão. Vamos aqui em Java, activity. Outra coisa que eu quero mudar aqui, pessoal, essa activity chamada cadastro usuário, eu não gosto de usar esse tipo de nome, eu gosto de usar um padrão. Então vamos renomear ela aqui, vamos em refactor, rename, vamos colocar cadastro usuário activity, ok? Ele vai fazer o renomear tudo para nós no sistema. Vamos aqui agora clicar com o botão direito em cima de Activity, New Activity, e vamos colocar aqui um Empty Activity. Vamos colocar o nome dessa Activity de Principal Activity, ok? Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte agora. Aqui no nosso... Deixa ele terminar de criar para nós aqui tudo que nós precisamos. Aqui no nosso Main Activity, nós vamos fazer algumas alterações. Primeiramente, nós precisamos criar um método agora para ver o seguinte: se esse usuário já fez login no sistema, se ele está logado nesse momento, porque então quando ele abrir novamente o nosso app aqui no emulador, deixa eu abrir para vocês aqui, o que acontece? Ele abre novamente na tela de login. Então nós temos que fazer, tratar o seguinte: esse usuário já está logado? Se ele estiver logado, então ele já vai abrir diretamente na tela principal, ok? Deixa eu ver o que está acontecendo com essa classe R aqui, dessa activity que a gente acabou de criar. Vamos dar um clear, depois um rebuild. Geralmente isso resolve. Ou senão nós podemos fazer o import dela aqui. Importar a classe. Beleza, ela já apareceu para nós aqui. Vamos esperar ele terminar de fazer esse build aqui. Vamos executar no nosso emulador. Enquanto ele executa essa versão que está aqui, eu vou dar o play aqui. Enquanto ele abre essa versão, vamos já criando um método aqui que vai tratar esse erro para nós, tá? Vamos criar então aqui primeiramente public boolean usuário logado. Boolean com letra maiúscula. Boolean usuário logado, ok? O que nós vamos fazer aqui dentro? Firebase user para pegarmos o usuário, vamos chamar de user e vamos fazer aqui Firebase autenticação .get instance .get current user. O que esse current user faz? Ele vai nos mostrar a situação do usuário atual, se ele vai ser nulo ou se ele vai conter um valor dentro. Então nós podemos aqui pensar, se ele for nulo, quer dizer que esse usuário não está logado. Já se ele não for nulo, quer dizer que esse usuário está logado. Então nós fazemos um teste aqui, chamamos de user diferente de nulo e colocamos aqui return true e return false. Vamos aqui no nosso emulador. Ah lá, eu voltei aqui, executei ele novamente, ele abriu novamente na tela de login. E isso não precisa, porque o usuário já tinha feito o login, ok? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Com esse método aqui criado, nós vamos subir aqui no começo do nosso onCreate e vamos fazer o seguinte teste. If usuário logado, ele vai retornar true ou false.
Se ele retornar true, nós vamos fazer a intenção. Se não, nós vamos colocar tudo que está dentro desse btn login dentro do nosso else, ok? Para que ele possa, caso não esteja logado, dar a opção do usuário fazer um login novamente. Vamos aqui embaixo ainda e vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no criar um método genérico, vamos chamar de public void abrir nova activity. Por que eu estou chamando de método genérico? Pelo seguinte, toda activity que a gente precisar chamar para iniciar na tela, a gente pode utilizar esse método. Por quê? Porque nós só passamos a intent aqui dentro e ele já vai fazer o start dessa activity. Ok? Para nós não precisarmos toda vez ficar fazendo isso aqui, ó, chamando, criando um método para chamar tal tela, criando um método para chamar tela por tela. Vamos criar esse método genérico e vamos fazer aqui o seguinte: dentro do nosso if usuário logado, se retornar corretamente, nós vamos instanciar uma nova intent minha conta igual a new intent. Colocamos aqui o nosso main activity e o principal activity.class, que é para onde nós desejamos ir, ok? E vamos chamar aqui o nosso novo método ali e passamos nossa intent minha conta, ok? Eu vou executar novamente aqui para a gente ver o que vai dar diferença. Eu creio que ele já vai executar certinho, não vamos ter problema quanto a isso. Nós vamos ver, na teoria ele já deve funcionar. Deixa eu abrir aqui o nosso emulador. Ele já está iniciando para nós aqui. Perdão, pessoal. O que acontece? Aqui eu coloquei o principal activity. Não vai dar para vocês verem a diferença. Vou colocar aqui o cadastro activity para vocês verem que ele já está iniciando na tela que ele iniciaria normalmente se eu não tivesse colocado o principal activity. Ele já tem que iniciar diretamente na tela cadastro usuário activity, ok? Ah lá, ele já iniciou para nós automaticamente. Interessante, né? Então, a partir de agora, nós já temos esse método para validar se o usuário já está logado no sistema ou se ele não está logado no sistema, ok? Então, vamos voltar aqui agora para principal activity. Pessoal, aqui ó, esse main activity é o contexto em qual nós estamos inserido. Qual que é o contexto? É onde é a tela que nós estamos trabalhando. Vamos dizer assim, não é tela, tá? Mas é qual a classe Java que nós estamos trabalhando. Atualmente nós estamos trabalhando dentro da main activity. Então o nosso contexto é a main activity.dis. Ok? Então vamos executar novamente aqui. Ele vai iniciar essa principal activity que não tem nada dentro dela ainda. Então vamos executar novamente para vermos a diferença. Eu não ensinei vocês, pessoal, a criar esse emulador. Aproveitando enquanto ele inicia, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, porque pode ser que alguém não saiba como fazer isso. Então você vai vir aqui ó, em AVD Manager, clica aqui e vamos criar um novo Virtual Device. Clicamos nesse botão Create Virtual Device. Eu gosto de utilizar o Nexus 5 ou então um que é um pouco mais leve. Pode ser o Nexus 5 sem o X ali. Dá um Next aqui. Eu costumo utilizar o API 22, o Android 5.1 ou o KitKat 4.4, porque eles são um pouco mais leves do que os outros. E como eu executo esse emulador junto com o meu Android Studio, mais com o programa para gravar a videoaula, então eu executo essa API um pouco mais leve para o meu computador não sofrer tanto. Ele já vai criar aqui
Então toda vez que você clicar aqui para dar o play, ele vai te dar a opção de você escolher qual dos emuladores você quer utilizar. Aí basta você escolher o emulador e ele já vai, na primeira vez ele vai demorar um pouco, mas depois ele já vai fazer com que vocês utilizem ele normalmente, tá? Então essa foi a nossa quinta videoaula. Nós criamos esse método aqui para poder validar se o usuário já está logado ou não e criamos também agora a nossa principal activity. Agora na próxima aula nós iremos incrementar essa principal activity e também trabalhar aqui nas próximas aulas nesse cadastro usuário, porque a partir desse cadastro usuário nós vamos cadastrar usuários aqui no nosso autenticação e inserir as informações desse usuário dentro do nosso database, ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima videoaula.